paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2017 o tema As obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E o comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 5, que traz o tema Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. E o nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14 e versículo 27. Ele diz assim: E deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática diz assim: a paz como fruto do Espírito não promove inimizades e dissensões. A nossa leitura bíblica em classe se encontra a epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, que vai do versículo 11 até o 17. O objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender que a verdadeira paz só pode ser encontrada em Jesus. E o ponto central da lição diz assim: a paz que Jesus oferece não depende de situações e circunstâncias. Meus irmãos, antes de iniciar aqui a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de agradecer a você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, Professores em Cristo EBD, aonde nós estamos disponibilizando toda semana as nossas pré-aulas em nossas redes sociais, em nosso Facebook, no nosso Instagram, em nosso Twitter, em nosso site e também em nosso blog, aonde estará disponível todo este material para que você, professor, e para que você, professora e demais amantes da Escola Bíblica Dominical possam estudar durante a semana e no domingo estarem preparados para lecionar em sua sala de aula. Meus irmãos, a lição de hoje, ela nos mostra um paralelo muito interessante em relação a esta paz que nós temos com Deus. Como que nós temos esta paz? Como que esta paz ela é produzida em nossos corações? E isso faz com que esta paz que nós temos em nossos corações quebre todo este podemos dizer, este elo de inimizades, porque a inimizade traz tantas coisas terríveis junto, tais dissensões, tais facções, brigas, contendas, quando nós temos inimizade para com o próximo. E essa inimizade, ela também é inserida dentro da igreja, como também fora. Ela existe dentro da igreja, ela existe fora da igreja. Mas aquele que tem o fruto do Espírito, que é uma das suas virtudes, a paz, ela faz parte disto, ela quebra toda esta inimizade. Jesus Cristo, ele quebrou essa inimizade. Ele destronou toda essa inimizade. Então essa inimizade, para quem tem o fruto, já não se entra, vamos dizer assim, em favor da inimizade. Não se deixa levar pela inimizade. Eu acho que é uma palavra mais correta. Ele não deixa que a inimizade habite em seu coração. Em Gênesis, no capítulo 3, mais precisamente o versículo 15, nós temos ali a inimizade. Podemos dizer que a inimizade entre Deus e o homem, a inimizade entre o homem, né, e justamente com esse mal que se apoderou do homem após a sua queda. Deus deixa bem claro para nós aqui, de uma visão profética, de uma profecia que viria a se cumprir, cumpriu no seu filho, o Messias, quando ele diz no versículo 15 de Gênesis, no capítulo 3, que ele fala: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então ali se deu o início desta inimizade. Aí este elo, vamos dizer assim, esta comunhão que o homem tinha até então para com Deus, essa reconciliação não teria, se não viesse o Messias,
o escolhido, o Filho unigênito de Deus, que viesse a morrer na cruz do Calvário, através do seu sangue, esta reconciliação se fez, esta reconciliação se deu novamente. Essa reconciliação, ela veio através do sangue de Jesus Cristo. Nós temos o total liberdade, podemos dizer, uma liberdade de espírito que a paz nos promove, que é virtude do fruto do Espírito também, através dessa reconciliação. Porque até então, se não tivesse essa reconciliação da morte de Cristo na cruz do Calvário pelo seu sangue, nós não teríamos, jamais poderíamos ter uma reconciliação com Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo, através do seu sangue. Nós vamos falar hoje aqui na lição a respeito disso. Então, se esta inimizade se deu em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este mal que predominou até então, depois ele veio com a morte de Jesus Cristo, o bem veio, este bem veio, quebrou essa inimizade, Jesus quebrou, Jesus derrubou o muro da inimizade. Nós vamos falar também dentro da lição de hoje a respeito disso, que está inserido em nossa leitura bíblica em classe. E nós temos acesso ao Pai. E esta paz que nós temos, como virtude do fruto do Espírito, nós temos que passar isso para os nossos irmãos, para passar isso para o mundo, porque o mundo, ele almeja uma paz que não existe. Ele almeja uma paz que é uma paz temporária, é uma paz que ele faz obras, mas não vive da fé, não é justificado pela fé, não tem o conhecimento da palavra, não tem o conhecimento de Cristo, porque esta paz que Deus nos deu, essa virtude do fruto do Espírito que Ele deu foi através da morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Através disso nós temos a paz com Deus. O ser humano busca paz a qualquer custo, pois sempre quer se afugentar dos acontecimentos e das circunstâncias da vida. Isso é um fato. A busca pela paz interior se tornou um luxo na sociedade moderna, através de estilos orientais, produtos terapêuticos, consultas com especialistas nessa área holística, que nós conhecemos também, realização de boas obras, em troca de se barganhar com Deus, em vez de depositar a sua fé em Cristo, conforme a Epístola Universal de Tiago, no capítulo 2, versículos 17 e 18. Então nós entramos aqui numa introdução muito interessante, que a paz que o mundo almeja é através de terapias, através de consultas holísticas, através de obras que eles fazem. Temos visto isso em muitos programas de televisão, que eles praticam muito as obras, mas a fé que é justificada em Jesus Cristo eles não têm. Então eles fazendo isso, eles se sentem em paz. Esta paz que eles sentem é uma paz momentânea, diferente da paz que nós sentimos, que nós temos através da virtude do Espírito Santo, através da virtude do Espírito, que faz parte dos frutos do Espírito, que está através de Jesus Cristo, que nos dá essa paz, que através dele nós temos essa reconciliação com Deus, que é diferente, que é uma paz eterna. Então ele já tem essa paz momentânea. O mundo tem essa paz momentânea. Nós não temos essa paz momentânea. Temos uma paz que nós suportamos as lutas, as tribulações aqui na terra, e esta paz vai ser eterna quando nós estivermos com Jesus Cristo. A ONU tenta apaziguar conflitos políticos e religiosos entre países que vivem em total colapso de guerra, que dizimam centenas de pessoas todos os anos, e entre elas crianças que ainda não sentiram o gosto pela vida, conforme o Evangelho que escreveu Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 7, fala dessas guerras, dos rumores de guerras que Jesus estava dizendo, já profetizando aí sobre esses acontecimentos que nós estamos observando de forma gigantesca em nosso mundo. Líderes religiosos pregando contra esses conflitos, tanto no campo da intolerância religiosa, como também nos conflitos armados, ensinando que a paz pode sim ser vivida em tempos remotos, em que o ecumenismo que é pregado, que é ensinado, nós não somos muito aderidos ao ecumenismo. A Assembleia de Deus não se adere ao ecumenismo, mas eles pregam muito que tem que ser uma só religião, uma só unidade. O comunismo, ela prega que na Terra tem que ser uma união, unidos,
em uma só religião, e o diálogo interreligioso, que sempre estão discutindo, sempre estão falando ali, é tão preciso que não conseguem o seu êxito, que é a paz com todos. Então, eles fazem isso, mas não conseguem esta paz que é com todos. Mas conseguimos esta paz com Deus. De que forma ela se expande em nossos corações? Na medida em que deixamos que a virtude do fruto do Espírito se envolva em nós, ou seja, que habite em nosso ser. E esta paz que o mundo tanto almeja só ocorrerá, melhor dizendo, quando Jesus voltar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 18, o arrebatamento da igreja, e também Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. Então, esta paz definitiva só vai ocorrer quando Jesus voltar para buscar os seus santos. E enquanto isso, nós, como servos de Cristo, como salvos em Jesus Cristo, temos que ter essa paz com todos, ensinar a paz a todos, levar a paz com todos. Esse esforço desses grupos também não são em vão, mas só que esta paz que tanto eles estão tentando inserir no mundo, tentando buscar no mundo, ela não vai se concretizar até a vinda de Jesus Cristo. E nós, como embaixadores de Cristo na terra, temos que buscar esta paz com todos, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14, e trazer ao mundo a mensagem da paz, para que eles venham se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 20, que diz assim para nós: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É esse reconciliamento aqui que eles precisam ter com Deus. O conhecimento da palavra, que eles possam ter a sua justificação mediante a sua fé em Jesus Cristo, para que eles possam ter um conhecimento, um reconhecimento, ser reconhecido, melhor dizendo, ter um ter o acesso, é uma palavra mais exata, a Deus, ser reconciliados para com Deus. E a definição de paz? Podemos falar aqui vários temas a respeito da paz, vários sentidos da paz, porque é um ponto muito interessante. Quem que não quer ter paz? Quem que não almeja ter a paz? A paz é um estado de calma e tranquilidade, livre de agitação e conflito. É um estado de harmonia, de ordem mantida sem violência, um estado de amizade e de acordo. A paz significa a liberdade de espírito, espiritualidade sem transtornos que o pecado traz. O termo hebraico envolvido na tradução paz é bem conhecido como shalom. Além de paz, essa palavra pode significar bem, feliz, tranquilo, saúde e prosperidade. O termo grego envolvido é eirene, que tem as ideias de paz, harmonia, unidade, acordo, descanso e quietude. E essa palavra é muito interessante, que nós encontramos elas 92 vezes no Novo Testamento. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nas epístolas paulinas de Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, em Hebreus, na Epístola Universal de Tiago, 1 e 2 Pedro e por último em Apocalipse do apóstolo João. Todos os tipos de paz que encontramos aqui nesses escritos, sejam ele mundano, seja ele social, seja ele individual e espiritual. Espiritualidade falando, paz é uma cultivação do fruto. Então, é uma cultivação do fruto que a paz nos traz, do Espírito, conforme em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que produz harmonia, tranquilidade e despeito às circunstâncias, a despeito das circunstâncias que você está passando. Então ela produz para nós isso, uma harmonia, uma tranquilidade. A paz do Espírito cria uma harmonia entre Deus e o homem, conforme em Romanos
no capítulo 5, e versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E reconciliação, em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A paz de Deus excede todo entendimento e guarda vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses, no capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você viu que toda esta paz, ela é envolvida em Cristo Jesus, através de Cristo. Só assim nós teremos a paz, só assim nós temos a paz. A natureza da paz. A paz vem da calma, certeza de que o desígnio de Deus para conosco, tal como para Cristo, nós acabamos de dizer aqui, será perfeito e realizado. Não poderemos fracassar em Cristo. A força dele também é a nossa. Ele completará a nossa missão. Deus também completará o seu desígnio em nós, transformando-nos segundo a imagem de Cristo. Estamos em imagem de Cristo. Perfeição de Cristo na terra. E seu propósito não pode falhar. Eis que porque temos a paz no coração, conforme Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6, que diz assim para nós: e tendo certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o final. Temos que permanecer até o final com esta paz de Cristo em nossos corações. Portanto, as circunstâncias adversas que necessariamente acompanharão o nosso caminho, isso é um fato, isso é normal, não podem deixar que nós venhamos ser derrotados até o final. Embora nos atravem temporariamente, um tempo que passa, através das circunstâncias, através das lutas, das aflições, nós passamos, mas que nós chegamos até o final. Que por um pouco tempo isso vai se acabar. Porque esta violência que temos observado no mundo, essas distensões, essas brigas, esses conflitos armados entre outros países, e também dentro do nosso Brasil também, né, muitas coisas que nós estamos observando, estamos vendo, lutas, né, dissensões, brigas, rachas, né, esta paz, nós temos que ter essa paz, através de tudo isso, através também da nossa luta, também até o final, de permanecermos com Cristo até o final, para que nós possamos não ter vamos dizer, desagradar ao Senhor. Nós sabemos que temos essa paz interior e nós temos que praticar essa paz interior e conviver com essa paz interior em meio às circunstâncias. A paz é um dos aspectos do fruto do Espírito, pelo que se manifesta mais verdadeiramente no crente espiritual. Então, no crente espiritual, ela se pondera, né, habita. As aflições redundarão para nós em grande glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A esperança da imortalidade dá paz presente e promete o triunfo final. Em 2 Coríntios capítulo 4 e 18. Então, esta paz redundará em glória para nós. Nós sabemos dessa imortalidade que nós temos. Nós sabemos que nós estaremos imortais com Cristo. E promete um triunfo final para nós. Vamos vencer, vamos ter um triunfo após a vinda de Jesus, após estarmos com Jesus. Triunfo final. E a paz resulta na justificação, conforme nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Mas a inteireza da salvação nos otorga a certeza de harmonia, tranquilidade e senso e bem-estar. E o que o mundo não tem, e o que o mundo almeja e não consegue. Cristo como nossa paz. Conforme em Efésios, a epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, temos aqui uma parte muito interessante que nós vamos até discorrer aqui durante a nossa lição de hoje, durante a nossa pré-aula.
Efésios capítulo 2, versículo 14 diz assim para nós: porque Ele é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A palavra Ele é a nossa paz, ela forma um paralelo com o trecho de Colossenses, no capítulo 1 e versículo 20. Nós lemos, vamos voltar a ler aqui para nós entendermos hoje o que eu quero ressaltar a respeito de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. É um paralelo aqui, nós acabamos de ler, entre Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 2, capítulo 2 de Efésios capítulo 2, versículo 14, e um paralelo com Colossenses capítulo 1 e versículo 20. Aprendemos ali que a paz que vem através do sangue da cruz, que é isso que se deve ao fato de que Cristo reconciliou todas as coisas consigo mesmo, tanto nos céus como sobre a terra. Essa passagem da Epístola aos Colossenses tem, portanto, uma aplicação mais ampla, falando da paz e unidade universais também referidas em Efésios, no capítulo 1 e versículo 10. Mas nesse ponto, Paulo limita a ideia da paz no que concerne à igreja cristã, que é a comunidade dos remidos, dos unidos, melhor dizendo, os quais não podiam ser unidos, pelo menos religiosa, espiritual e até mesmo politicamente falando, debaixo das condições do antigo pacto. A paz entre os judeus e os gentios exigia a destruição da parede de separação que estava no meio, conforme no versículo 14, parte C. Nenhuma distinção por cor, conflito étnico, separação por classes ou divisão política era mais absoluta que a barreira entre os judeus e os gentios do primeiro século depois de Cristo. Interessante aqui que essa epístola, quando o apóstolo Paulo ensina a respeito disso, dessa separação que até então eles tinham ali, eles brigavam fazendo a distinção entre judeus, fazendo distinção judeus, melhor dizendo, contra gentios. E o apóstolo Paulo ensinando a respeito disso, ele fala que esta inimizade ela foi quebrada. Por quê? Porque esta paz que Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, fez com que este muro se derribasse, esse muro caísse ao chão. Nós conhecemos a história que nesse tempo, esse templo de adoração que tinha separação entre os sacerdotes, entre os judeus menos leigos ali, entre as mulheres também menos leigas, e tinha uma separação de um muro que separava os gentios. E nessa entrada para o templo estava escrito que se eles passassem dali, eram mortos. Não tinha mais inscrição, proibido a ultrapassagem, proibido passar para o outro lado. Não, passasse dali, eram totalmente mortos, excluídos, exterminados. Aí o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, mais precisamente no capítulo 2 e versículo 14, que ele diz a respeito disso, porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um só. Então fez de vários povos, ele fez um. É a unidade da paz. E derribando a parede da separação que estava no meio. Então ele estava dizendo isso para os crentes de Efésios, ensinando que esta briga, que essa dissensão, que essa inimizade estava sendo quebrada, estava sendo derrubada. Este muro está derrubado. E serve para nós também hoje, que através do sangue de Jesus Cristo, esta parede ela foi derrubada. Essa parede, essa barreira não existe mais. Porque nós temos um acesso ao Pai, somos reconciliados com o Pai, e através do sangue de Jesus Cristo nós temos a paz. Então o apóstolo Paulo estava ensinando isso aos crentes de Efésios. E serve para nós também. Quando observamos discussões
quando houvermos contendas, dissensões, brigas dentro da igreja, rachas dentro da igreja, eles não entenderam a essência da palavra ainda. Porque Jesus Cristo, através do seu sangue, ele quebra este muro, ele derruba este muro, não quebra, derruba este muro. Este muro é o muro da inimizade, é o muro das dissensões, é o muro das brigas, é o muro das contendas. Não existe mais para aquele que tem o fruto do Espírito em sua vida. Então o apóstolo Paulo estava ensinando, e serve para nós também, como o entendimento da lição de hoje. Ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, e era justamente o que Paulo estava ensinando aos crentes em Efésios, entre os judeus e os gentios. Paz espiritual. Cristo nos oferece a paz, ponto muito interessante aqui também, isto é, a harmonia com Deus. Nós falamos em Romanos, ressaltamos Romanos, Epístola de Romanos, capítulo 5, versículo 1, crucificados pela fé de Jesus Cristo. E como os homens, a tranquilidade que nasce na retidão espiritual. A paz se baseia sobre o bem-estar da alma. Quando a pessoa tem a paz, que faz parte das virtudes do fruto do Espírito, ele tem uma paz da alma, um bem-estar da alma, sendo produto do que? Da regeneração, a pessoa já é regenerada. Cristo é a nossa paz, pois a sua missão nos concede a harmonia com Deus. A paz, ela é o fruto do Espírito, em operação espiritual, uma qualidade da alma. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ela acompanha a fé, Romanos capítulo 15, versículo 13. A retidão, Isaías 32, 17. E se deriva do amor da lei de Deus, Salmo 119, número 165. Ele se afirma mediante a mentalidade espiritual. A paz espiritual traz uma paz de mente, paz totalmente tranquila da mente em nossas vidas. Nós temos a paz, uma tranquilidade mental perfeita, tranquila. A sua cabeça funciona bem, os seus pensamentos funcionam bem, porque essa paz espiritual que nós temos, ela passa para a nossa mente também. O Evangelho anuncia a paz e a introduz. Romanos 10 e 15. Os que são espirituais haverão de promovê-las. Nós temos que promover, aqui nós somos espirituais, temos que promover essa paz. Aos ímpios falta o conhecimento, a experiência da paz. O mundo falta isso, conforme Romanos capítulo 3, versículo 17. A paz ultrapassa o entendimento, Filipenses capítulo 4, versículo 7. E se consuma após a morte física, Isaías capítulo 57, versículo 2. A paz espiritual é um consolo, uma força presente. E essa é a mensagem principal, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e versículo 27, onde João narra para nós de forma maravilhosa esta paz. Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se amorize. Ou melhor, não se atemorize. Então, esta é a paz de espírito que nós temos, a paz com Cristo, a paz de Deus. Não é à toa que nós cumprimentamos nossos irmãos com a paz do Senhor, mandando esta paz para nossos irmãos, falando da paz para nossos irmãos, transmitindo esta paz para nossos irmãos. Paz, saúde, felicidade, prosperidade. Então, esta paz de espírito que nós temos, que esta paz ela é uma tranquilidade, tanto para a nossa alma, como também para a nossa... Agora, o contrário da paz é a inimizade, que faz parte das obras da carne. A inimizade é uma forma de ódio, ou contra o que é bom, ou contra o que é mal. Teologicamente, a inimizade foi estabelecida entre o homem e o princípio do mal, com o advento do Messias prometido em seu ministério. Conforme nós lemos no início da nossa introdução hoje, no início da nossa pré-aula, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Esse texto promete-nos a vitória final do bem sobre o mal. A história, de acordo com um certo ângulo, é desenvolvida gradual do conflito entre as forças do bem e as forças do mal, bem como a necessidade dos homens alienarem-se um ou a outro lado desse conflito, ou vai para o lado do bem ou vai para o lado do mal, sobre bases pessoais e radicais.
Portanto, torna-se amigo do mundo e torna-se inimigo de Deus. Então, aquele que é amigo do mundo, ela torna-se inimigo de Deus. Porque ninguém pode manter uma dupla lealdade, conforme a Epístola Universal de Tiago, capítulo 4 e versículo 4, que fala desse contexto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A mentalidade carnal é inimizade contra Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 7 até o 8. A lei cerimonial também faz oposição à vontade progressiva de Deus, conforme em Efésios capítulo 2, versículo 15 até o 16. A lei mosaica tornou-se por demais pesada para ser suportada pelos homens. E desde o princípio, conforme Paulo escreveu aos Efésios, como nós lemos nossa leitura bíblica em classe, nós também ressaltamos aqui, dessa discussão, desse pacto, que Deus ele quebrou esse pacto, ele quebrou esta lei, porque Jesus Cristo é a lei. O novo pacto, uma nova aliança está em Jesus Cristo. E Paulo esclareceu, não foi uma medida justificadora, portanto era um jugo que precisava ser posto de lado. Eles nem condições tinham de praticar a lei de Deus, porque era um jugo muito pesado, não tinham condições de praticar essa lei, permitindo que o espírito do homem progredisse. Seus princípios espirituais foram incorporados na lei do Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 2 a 3, 13 e 8 versículos sucessivos. Então, a lei foi transmitida para o Espírito, foi dado para que o Espírito, essa liberdade do Espírito, vamos falar também a respeito disso. Mas o ministério do Espírito Santo implanta um homem, um novo espírito de liberdade, bem como um poder por meio do qual a espiritualidade torna-se uma realidade bem definida. Agora, dentro da lição aqui, meus irmãos, nós temos 3 tópicos, vamos falar de cada tópico, vamos explanar aqui cada tópico de forma bem rápida e também vamos dar as nossas sugestões, as nossas opiniões a respeito desses 3 tópicos aqui que nós vamos discorrer, que está inserido dentro da nossa lição. A paz que excede todo entendimento. Então, a paz que excede todo entendimento se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. Nós já falamos aqui a respeito disso, que esta paz ela excede todo entendimento, porque nós estamos com Cristo Jesus. A paz com Deus. Só podemos estar em paz com Deus mediante a nossa justificação, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Você pode observar que toda esta paz com Deus que nós temos, ela é justificada mediante a nossa fé em Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 5 e versículo 1. O promotor da paz. Nós que recebemos a paz de Deus, devemos partilhar esta paz para com outras pessoas. Sermos pacificadores e embaixadores desta paz, conforme em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 20. Então nós temos que ser embaixadores dessa paz. Essa paz que habita em nós pelo fruto do Espírito, pela sua virtude do fruto do Espírito, as pessoas que nos observam, que estão nos olhando, ela vai ser transmitida pela nossa paz. Como que é gostoso você receber uma visita na sua casa e a sua casa está em paz, a pessoa dizer para você, eu me sinto bem na sua casa, meu irmão, porque aqui tem paz. A paz habita em seu lar. Quem que não almeja isso? Quando as pessoas vêm na nossa casa, sentem a paz, sentem a harmonia. E nós temos que transmitir essa paz para com outras pessoas. Sermos embaixadores, ou seja, sermos pacificadores. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 9. Tópico 2. Inimizades e contendas. É interessante que o comentarista destacou aqui 3 partes, ou melhor, 3 tipos de inimizades. Que são elas? Inimizades para com Deus, conforme a Epístola aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a inimizade é a inimizade é obra da carne. É a obra da carne. E se torna o quê? Inimizade, carnal. Se torna o quê? Inimigo de Deus.
A inimizade entre pessoas, conforme o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, e versículo 12, que diz assim: e nem mesmo de Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois de antes andavam em inimizades um com o outro. Aqui um exemplo aqui entre os dois, né? Eram inimigos um com o outro, depois se tornaram fazendo amizades, mas eram brigas entre pessoas, entre eles ali. Então a inimizade que o homem tem para o irmão tem para com outro irmão, né? Ou aquele que você tem inimizade com outra pessoa, você se torna inimigo também de Deus. É interessante ressaltar isso aqui, meus irmãos, que é uma coisa muito, muito interessante e ao mesmo tempo complexa aqui, que aquele que é inimigo de outra pessoa, ela não vai ter condição de ver ao Senhor. Se ela não tem a paz com outras pessoas, se ela tem inimizade com outras pessoas, você acha que ela vai ter condição de ter paz com Deus? De ter esse fruto do Espírito? Essa virtude, esta paz com Cristo? Não. Inimizade entre grupos de pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 14 até 16, onde o apóstolo Paulo fala claramente entre essa inimizade entre judeus, entre gentios. Trazemos para os nossos dias entre nós e outras pessoas, irmãos, inimizades, contendas, dissensões. Deus não se agrada disso. A inimizade e soberba. O Senhor abomina o coração altivo. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17. Isso também não agrada a Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja que querem ser até melhor do que o outro. A soberba entrou no seu coração, que ele se acha melhor do que o outro. Ele se acha acima até ao nível de Deus, pode-se achar assim. Ele acha o poderoso, o que sabe, o que conhece, o que tem entendimento, o que pode fazer e deixa de fazer. Isso não agrada a Deus. Conforme em Atos, capítulo 10, versículo 34, Tiago 2, versículo 8 e 9. E ele também precisa se arrepender. Ele não se arrependeu ainda. Conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Dentro da igreja, tendo inimizade, tanto com os irmãos como fora. Meu irmão, isso aqui é uma coisa muito séria, porque ainda é a obra da carne. O fruto do Espírito não habitou nessa pessoa ainda. Ele precisa se arrepender ainda. Ele precisa se arrepender, ser regenerado. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, quando nós falamos, se torna inimigo de Deus. Aquele que tem inimizade, que tem briga, contenda, ele se torna inimigo de Deus. Não é só para o mundo, não. Não é só a pessoa achar que está dentro da igreja, eu não gosto do irmão, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, né? Tem inimizade com um com o outro. Você acha que vai para o céu dessa forma? Não vai para o céu, meu irmão. Isso é uma realidade. Isso é a Bíblia que nos ensina e que nos mostra. Porque a obra da carne está ainda nessa pessoa. É um crente carnal. E não é um crente espiritual. Tem que se arrepender. Arrepender. Aí temos aqui a inimizades e facção. Divisões e facções na igreja. O comentarista deixou isso aqui para que nós possamos fazer uma reflexão. E é interessante essa parte, que quantas vezes nós vemos facções dentro da igreja, panelinhas dentro da igreja, brigas dentro da igreja, racha dentro da igreja. Aonde vamos parar dessa forma? O apóstolo Paulo retrata a situação na igreja de Coríntios. Isso aqui é um ponto importante. O apóstolo Paulo, ele narra isso de forma brilhante na igreja de Coríntios, né? Que tinham vários grupos na igreja de Coríntios, e ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1 e 12: quero dizer como isto, que cada um de vós, vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Então cada um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Quando tem isso na igreja, pessoas dizendo que é a favor a um e não é a favor a outro, que é para o grupo X e não é para o grupo Y. Não existem essas facções na igreja. Existem muitas facções na igreja, rachas, contendas ali dentro da igreja, inimizades. Faz parte da inimizade, faz parte da obra da carne, irmão. Não pode existir isso dentro da igreja do Senhor. E põe também um fim a isso. O apóstolo Paulo põe um fim quando ele diz aqui no versículo 13 de 1 Coríntios:
Estáis Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Aí dizendo, Cristo está dividido? Não. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, através do seu sangue que nos trouxe a paz, a reconciliação com Deus, quebrou essa inimizade. Ele não está dividido, ele é um só para com todos os homens. Devemos tratar as pessoas com amor e respeito, sempre na busca da perfeição. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 até o 14. É interessante, quando ele narra isso também, o comentarista deixa para nós esse versículo, Colossenses capítulo 3, do versículo 13 até o 14, que ele ensina que nós temos que ter amor um para com os outros, suportando um aos outros. Não é fácil, mas faz parte do fruto do Espírito, das virtudes do fruto do Espírito, que é a paz que nós temos que ter. Você, quando tem um amor para com o seu próximo, quando você desperta o amor, o respeito, o irmão que tem a inimizade contra você e que não gosta de você, ele não tem para onde correr, meus irmãos. Ele não tem para onde ir. Ele vai falar assim na mente dele, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele, se deixar também trabalhar, e vai dizer, não tenho nada para falar desse irmão. É o irmão que é um exemplo, é o irmão que tem um amor, é o irmão que tem um respeito, que tem um carinho para conosco. Olha como ele trata, como ele trata a minha família, como ele trata os irmãos da igreja. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, diz para nós de forma bem contundente a respeito disso. Suportando-vos uns aos outros, mesmo o cara sendo chato, mesmo não sendo chato, mesmo não sendo suportável, né? Como temos muito assim, irmão que quer arrumar briga, confusão. Você fala, meu Deus, esse irmão não tem condição, só o sangue de Cristo. Né? Perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vos também, perdoar uns aos outros. E sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o amor, que é o vínculo da perfeição, que faz parte da paz. Vivemos em paz, já é o tópico 3 aqui para encerrar. O favor divino. Pela graça divina, pois é esse favor divino que nos leva a amar ao próximo. Então, o favor divino que faz com que nós venhamos amar os nossos próximos e viver em paz e união, conforme Salmos 133, número 1. A cruz de Cristo. Mediante a fé, o sacrifício de Jesus, somos reconciliados com Deus. Imagine se não tivesse essa morte de cruz. Não teríamos acesso ao Pai. Não teríamos a busca pela paz na terra. Para com nossos irmãos. Ensinando, sendo embaixadores, sendo imitadores de Cristo aqui na terra. Ele não abriu a sua boca, conforme Isaías capítulo 53, versículo 7, para ir para a sua crucificação. João capítulo 3, versículo 16. Então, ele é amor por todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Teve paz e equilíbrio para que pudéssemos reconciliar com Deus. Então, isso aqui é muito interessante. Quando foi levado à cruz do Calvário, teve paz e equilíbrio, porque ele sabia que a morte dele na cruz do Calvário, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, serviria para dar paz para conosco nesta terra. Fez com que esta paz habitasse no nosso coração. Essa reconciliação entre o homem e Deus, porque até então não tinha. Mas Deus nos deu esta oportunidade. Cristo foi morto na cruz do Calvário. A cruz, ela é a paz que nos traz, porque a sua morte fez aqui com que aquele sangue derramado, pelo seu sangue de Cristo, fez que nós tivéssemos reconciliamento com Deus. Porque se não fosse assim, não teríamos reconciliamento com Deus. A nossa missão, pregar o Evangelho, fazer parte da grande comissão, conforme o Evangelho segundo João Mateus, capítulo 28, versículos 9 até o 20. E buscar a paz com todos, pois Ele é Jesus, é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele é o príncipe da paz, Jesus Cristo, que é a nossa paz. Nós não possamos, meus irmãos, viver dando lado para a obra da carne, que é a inimizade, ser carnal. Temos que andar em espírito, temos que andar com a paz de Deus no nosso coração, a paz de Cristo no nosso coração. Nós possamos entender hoje desta lição. A conclusão da lição de hoje:
a paz de que falamos nesta lição é o fruto do Espírito. Mesmo em meio às diversidades podemos ter a paz, pois é uma quietude interior que vem de Deus. Pode estar o mundo de cabeça para baixo, o pau pode estar quebrando, como diz por aí, mas você tem a paz de Deus, porque tem o fruto do Espírito na sua vida. Que você possa ser o pregoeiro da paz de Cristo, pacificador, mansidão, temperança, tranquilidade, quietude, paz da alma, seja na igreja ou fora dela. Você tem que transmitir a paz tanto na igreja, na tua comunidade onde você está inserida, como também fora da igreja. Fora da igreja você também tem que transmitir a paz, para que as pessoas vejam que paz é essa. Você está acontecendo tantas coisas, tantas brigas, tantas dissensões, tantas confusões, e você está em paz. Aí você fala para ele: tenha paz porque eu tenho o fruto do Espírito em minha vida. Jesus está comigo. A paz que excede todo entendimento está comigo. Isso faz entender que nós não viemos deixar que a obra da carne, as inimizades, venham deixar que a paz reine, deixar que a paz não venha reinar em nossos corações. Mas a paz a inimizade foi quebrada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Através do seu sangue foi dado para nós a condição de nós reconciliarmos. Temos reconciliamento com Deus, o nosso Pai, tanto aqui na terra como também no céu. Amém, meus irmãos? Nós possamos aprender que esta paz, ela pode ser sim alcançada, mas aquele que ainda não alcançou esta paz, que venha alcançar, que venha se arrepender, que venha deixar com que Cristo habite na sua vida, para que esta paz venha reinar em seu coração. Meus irmãos, finalizando aqui a nossa lição de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo, você que desde o comecinho até o final esteve comigo, muito obrigado, que Deus abençoe a você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, vai passar para você o nosso canal aí, para que você possa se inscrever no canal do YouTube, para que possa ter as nossas pré-aulas durante a semana, você possa estudar, para você professor e para você professora, e também os demais amantes da Escola Bíblica Dominical. E todo esse material vai estar também em nosso site, www.professoresemcristoebd.com.br. Ali você pode ver o nosso material. Temos ali outros parceiros também que colaboram com o nosso site e também com o nosso blog. Meus irmãos, desde já agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.